No dia que começa a entrega da declaração do imposto de renda, ministro Fernando Haddad diz que a isenção para quem ganha até R$5 mil por mês vai custar 27 bilhões de reais. Policiais do Rio de Janeiro são alvo de operação contra esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 100 milhões de reais. 3 policiais estão na lista dos denunciados pela morte de delator do PCC em São Paulo. Aumenta a média de espera de atendimento no SUS, que em alguns casos pode chegar a 2 anos. Presidente Donald Trump fala em consequências terríveis ao Irã se grupo dos Houthis fizer novos ataques. Estados Unidos mandam centenas de imigrantes para prisões de El Salvador. Na Semana do Sono, o alerta serve para mais de 70% dos brasileiros que dormem mal, em prejuízos para o bem-estar. Um estudo internacional convida as pessoas para dançarem, em benefício da saúde mental. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. Em São Paulo, o Ministério Público denunciou hoje 6 pessoas no inquérito do assassinato do delator do primeiro comando da capital, Vinícius Gritzbach, na saída do aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. 3 dos investigados são policiais. A Promotoria de Justiça de São Paulo denunciou 6 suspeitos pelo assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, 3 dos denunciados eram policiais militares: Denis Antônio Martins, Juan Silva Rodrigues e Fernando Genauro da Silva. Segundo os promotores, eles aceitaram promessa de recompensa para a execução e participação no crime e agiram como mercenários e matadores de aluguel. Denise e Juan foram considerados os executores do crime e o tenente Fernando teria levado os policiais até o aeroporto. Também foram denunciados Cauê do Amaral Coelho, o Jube, Diego dos Santos Amaral, conhecido como Didi, e Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira, todos apontados como integrantes do PCC. A denúncia atribui a eles o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum, quando um número indeterminado de pessoas é colocado em risco, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o emprego de arma de fogo de uso restrito. O Ministério Público concluiu que o crime aconteceu em represália por conta de desavenças relacionadas à lavagem de dinheiro e, ainda, há algumas mortes de integrantes da facção criminosa. Gritzbach era uma espécie de operador financeiro da facção. Ele agia como laranja na compra de imóveis e em investimentos financeiros. 2 policiais penais foram alvo nesta segunda-feira de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um esquema milionário de lavagem de dinheiro em postos de gasolina. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em postos de gasolina. 2 policiais penais foram alvo da ação, que também atingiu familiares dos investigados. A operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão nos bairros de Jacarepaguá, Ilha do Governador e Cavalcante. Segundo os promotores, os valores eram movimentados por meio de empresas ligadas aos suspeitos. As investigações indicam ainda que os envolvidos podem ter relações com organizações criminosas, o que amplia o escopo da apuração. O caso segue sob análise do Ministério Público, que busca identificar outros possíveis participantes do esquema. O Rio de Janeiro conta com 249 líderes do tráfico de outros estados escondidos em comunidades da região metropolitana. Os estados com maior número de solicitações de prisões são Goiás, Bahia e Pará. Os dados são da Polícia Civil do Rio. Entre os criminosos está Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira,
que é considerado mandante do assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, delator do PCC, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com as investigações, Cigarreira teria fugido para o Complexo da Penha, na zona norte da cidade, uma das principais bases do Comando Vermelho. No local, ele teria sido visto no Baile Selva, como é chamado o evento em homenagem ao chefe local da facção, Edgar Alves, o Urso. Nesta segunda-feira, o Ministério Público denunciou à Justiça 6 acusados de participarem diretamente da morte de Gritzbach. Além de Cigarreira, Diego Amaral, o Didi, também é considerado mandante do assassinato do delator do PCC, e ambos estão foragidos. Goiás é o estado com mais mandados de prisão, são 53 pedidos. Bahia segue com 33 e o Pará com 35. Segundo policiais, nas favelas, os foragidos encontram espaços de lazer, com estrutura de resort, incluindo piscina, sauna e academia. O governador Cláudio Castro afirmou que tem levado propostas para o fortalecimento da segurança pública a Brasília, incluindo o endurecimento das leis penais contra o crime organizado, maior autonomia para que os estados legislarem sobre segurança, reforço no controle de fronteiras e revisões na lei de responsabilidade fiscal. De acordo com a polícia fluminense, as facções criminosas expandiram os seus territórios. Um fator que a princípio influenciou a migração de criminosos foi a disputa entre o PCC e o CV, que começou em 2016, com a morte do traficante Jorge Rafah Toumani, que teria sido planejada pelo PCC. Para o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio, o delegado Carlos Oliveira, a geografia da cidade, com vários morros e a resistência de criminosos armados com fuzis, são atrativos para que foragidos procurem as favelas cariocas. Oliveira acrescentou ainda que as facções têm novas rotas de drogas e armas, nacionais e internacionais, além de maior proteção contra o acesso à polícia, e até intercâmbio de conhecimento e troca de contatos de armeiros e fornecedores. Em fevereiro, um relatório do Ministério da Justiça apontou uma possível ação conjunta entre os dois grupos, que incluiria um pacto de não agressão. A fuga de Cigarreira para Penha teria acontecido nesse contexto. O Superior Tribunal de Justiça condenou 3 desembargadores do Tribunal Regional da Primeira Região por envolvimento em um esquema de corrupção, onde recebiam propinas para incluir empresas e organizações sociais em um plano especial de execução da Justiça do Trabalho. O caso foi descoberto pela Operação Mais Valia, em 2021, que investigava o suposto pagamento de propina a magistrados no Rio de Janeiro. Marcos Pinto da Cruz, Fernando Antônio Zorzenon da Silva e José da Fonseca Martins Júnior foram condenados por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues foi absolvido por unanimidade. O esquema foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Segundo as investigações, o esquema movimentou quase 14 milhões de reais até 2020 e envolvia empresas, organizações sociais e o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, cassado em 2021. Desse valor, 6 milhões e 800 mil reais foram repassados para os magistrados. O desvio era feito por meio de escritórios de advocacia ligados aos desembargadores. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eram criados contratos fictícios para as organizações sociais justificarem os pagamentos a título de honorários, mas parte do dinheiro retornava aos magistrados. Quando o esquema foi descoberto, os desembargadores foram afastados. Apesar disso, juntos eles receberam 4 milhões e 700 mil reais líquidos de salários durante o período de afastamento. O STJ decidiu que eles devem perder os cargos. A decisão só terá efeito quando todos os recursos judiciais estiverem esgotados. As sentenças impostas pelo STJ devem ser cumpridas no regime fechado, mas as penas também só começarão a ser cumpridas ao final dos recursos. Os magistrados poderão recorrer em liberdade. O azeite foi o produto mais falsificado no ano passado. Segundo o relatório do Ministério de Agricultura, mais de 100 mil litros foram apreendidos e retirados do mercado. O azeite é um dos principais alimentos da cesta básica dos brasileiros. A maior parte do produto é importada de outros países onde as fraudes acontecem. No ano passado,
O Brasil importou 65 mil toneladas do produto e pelo menos 100 mil litros adulterados foram apreendidos pela Operação Getsemane, causando um prejuízo de 8 milhões de reais aos fraudadores. Essa foi a maior operação realizada no Brasil. O preço do azeite subiu nos últimos anos devido às secas severas que atingiram o Portugal e a Espanha, dois dos maiores produtores mundiais do artigo. Os preços variam de R$ 55 reais a R$ 95 reais. Por isso, o azeite passou a ser falsificado. A fraude mais comum é a que mistura o azeite com óleos vegetais mais baratos, como o de soja, girassol e canola. Também foram comercializados produtos de baixa qualidade, com rótulos adulterados, destacando que eram extra virgem. E veja a seguir, no dia que começa a entrega da declaração do imposto de renda, ministro Fernando Haddad diz que isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês vai custar 27 bilhões de reais. E aumenta a média de espera de atendimento no SUS, que em alguns casos pode chegar a 2 anos. A Receita Federal já recebeu 600 mil declarações do imposto de renda deste ano. O prazo começou a contar hoje e os contribuintes terão até o dia 30 de maio para acertar as contas com o Leão. A Receita Federal espera receber, nos próximos 74 dias, pelo menos 45 milhões de declarações de imposto de renda em todo o país. Quem já tinha baixado o programa, está com tudo pronto, pode fazer a transmissão dos dados a partir de hoje, além de fazer o download no computador. Em breve também será possível usar a plataforma Meu Imposto de Renda, que permite a declaração online, usando o navegador de internet mesmo. Dentro do portal da Receita Federal, que é o portal ECAC, a gente tem o Meu Imposto de Renda. E lá o contribuinte pode fazer a declaração sem precisar baixar o programa que instala no computador. Ele pode fazer a declaração toda online e é uma grande novidade que futuramente vai ser a principal forma de entrega de declaração, mas também o contribuinte ainda pode baixar a declaração para preenchimento dentro no seu computador, como tradicionalmente as pessoas já estão acostumadas a fazer. Vale lembrar que esse recurso da declaração online vai ficar disponível somente a partir do dia 1º de abril, assim como a declaração pré-preenchida, que traz as informações apresentadas em anos anteriores. É importante salientar que, mesmo que tudo esteja lá, é o contribuinte que tem que checar esses dados, validar as informações e conferir se tem todos os documentos que comprovam o que está descrito, para não entrar na malha fina. A tabela deste ano foi atualizada. Se você ganhou mais de R$ 33.888 no ano passado, vai ter que declarar para o Leão. Isso equivale a uma média de R$ 2.824 por mês. Tem que observar que existem alguns outros critérios, né? Se você teve rendimento exterior, você tem que verificar o montante de bens que você tem para ver se você não cai em alguma outra obrigatoriedade de entrega. Os lotes de restituição também já começam em maio, são 5 lotes de restituição e o contribuinte pode acompanhar o processamento da sua declaração pelo site da Receita Federal, no portal ECAC. É importante que ele sempre acompanhe para verificar se ele caiu na malha, se está sendo exigido algum documento desse contribuinte. Uma novidade também é que agora é possível fazer a atualização dos bens imóveis para os valores atuais a partir de uma lei aprovada no ano passado. Quem teve rendimentos no exterior por meio de aplicações financeiras e lucros ou dividendos também precisa apresentar as informações para a Receita. As declarações devem ser feitas até às 11h59 da noite do dia 30 de maio. A multa mínima para atraso de entrega continua R$ 165,74 e, se tiver imposto devido, pode chegar a 20% do valor a pagar, mais os juros baseados na taxa Selic, enquanto durar aí esse atraso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo deverá arrecadar 27 bilhões de reais a menos
com a medida que deverá isentar as pessoas que recebem até R$ 5.000 por mês do pagamento do imposto de renda. O assunto foi pauta hoje em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com integrantes da equipe econômica para definir os últimos detalhes da proposta de reforma do imposto de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi um dos participantes do encontro. A proposta prevê isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais. Atualmente, essa faixa de renda está sujeita a uma alíquota de 27,5%. Na semana passada, Lula anunciou que o texto será encaminhado ao Congresso Nacional, algo que pode ocorrer ainda nessa semana. O governo avalia alternativas para compensar a perda de arrecadação gerada pela ampliação da isenção. Entre as possibilidades está a criação de uma tributação mínima para contribuintes com renda superior a R$ 50.000 mensais, além da adoção de gatilhos fiscais em caso de déficit primário em 2025 ou redução do orçamento discricionário a partir de 2027. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda foi uma das promessas de campanha do governo Lula e faz parte do conjunto de medidas fiscais apresentadas por Fernando Haddad em novembro do ano passado. A expectativa do governo é que o projeto seja aprovado pelo Congresso ainda este ano, permitindo sua implementação a partir de janeiro de 2026. O indicador, que funciona como uma prévia do crescimento da economia, aumentou em 0,9% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Mais do que o esperado pelo mercado. Com isso, o acumulado em 12 meses está em 3,8%. O IBC-BR, medido pelo Banco Central, reforça a expectativa de uma nova alta na taxa básica de juros da economia, que deverá ser anunciada depois de amanhã, quando a atividade econômica sobe junto com os gastos. E é comum puxar a inflação junto, o que normalmente força o aumento dos juros. E a semana começou com dados positivos sobre a economia da China em alta, enquanto os Estados Unidos apresentam oscilações ainda com repercussão à guerra comercial que o derruba o dólar, principalmente nos mercados emergentes. Como o Brasil é um deles, a moeda americana caiu 0,99% hoje para a cotação mais baixa desde novembro, de R$ 5,68. E a Bolsa de Valores subiu 1,46% para o maior valor de fechamento diário deste ano, de 130.834 pontos. O Instituto Mauá de Tecnologia confirmou hoje a viabilidade técnica para aumentar de 27% para 30% a mistura de etanol anidro da gasolina. O protocolo de teste havia sido aprovado no fim do ano passado pelo Grupo de Acompanhamento coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. A medida deverá ser implantada pelo governo até o fim deste ano, como reafirmou hoje o ministro das Minas e Energia, Alexandre de Moraes. O governo do presidente Lula fez um pedido ao Congresso para modificar a Lei Orçamentária Anual LOA. O novo remanejamento de recursos no orçamento é para contemplar o programa Minha Casa, Minha Vida e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Essa mudança na Lei Orçamentária Anual, LOA, é para garantir que 15 bilhões de reais do Fundo Social sejam destinados ao financiamento de operações da faixa 3 do Programa Habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida. Os recursos para o Minha Casa Minha Vida foram remanejados dentro do orçamento previsto para ações de financiamentos de investimentos em infraestrutura social por meio do Fundo Social. Há 2 semanas, o governo editou uma medida provisória que regulamentou o uso de 20 bilhões de reais do Fundo Social em atendimento a uma decisão do Tribunal de Contas da União, que havia determinado sua regulamentação e implementação de estruturas de governança para um uso mais efetivo e seguro dos recursos arrecadados. O governo também pediu que 150 milhões de reais sejam destinados ao Banco Central para a formulação da política monetária cambial e de crédito e supervisão do sistema financeiro nacional. Antes, o governo já havia encaminhado ao Congresso um pedido com uma série de remanejamentos para incluir o aumento do investimento com Vale Gás e outros gastos na peça orçamentária. O novo pedido foi feito pelo Ministério do Planejamento, em ofício encaminhado à Comissão Mista de Orçamento.
Novas despesas no orçamento de 2025 também devem contemplar aliados do governo, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e políticos da base que compõem o Centrão. São quase 40 bilhões de reais em remanejamento de gastos na peça orçamentária que irrigam ainda políticas públicas que são vitrine dos governos petistas, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Fazendo uma pequena importante correção, aí citou agora o ministro de Alexandre de Moraes, de fato, hoje citamos o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. O Instituto de Defesa de Consumidores entrou com uma ação judicial contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que propôs a criação de planos de saúde com menor cobertura para consultas e exames seletivos. A proposta foi aprovada com irregularidades e riscos aos consumidores que contrataram os planos de saúde. Segundo o Instituto, a proposta enganaria os clientes com a expectativa de que teriam as suas necessidades atendidas, priorizando apenas os interesses das empresas. E não é novidade para quem precisa de atendimento médico via Sistema Único de Saúde, que, para ficar nas filas de atendimento cada vez maiores, é preciso ser realmente paciente. Em alguns casos, a demora pode chegar a 2 anos. Números do Ministério da Saúde obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que pacientes precisaram aguardar, em média, quase 2 meses para serem atendidos. A espera tem durado mais do que o registrado durante a pandemia da Covid-19. Os dados do CISREG apontam que 4 a cada 5 habitantes do Rio estão esperando um atendimento médico. O tempo médio para uma consulta que engloba as 57 especialidades disponíveis no SUS, nas 27 unidades da federação, mascara a realidade de locais onde conseguir ser atendido é um exercício de paciência. O maior prazo, segundo os dados, é para quem precisa de uma avaliação de um especialista em genética médica, indicada para casos de anomalias congênitas. Do pedido do agendamento até o paciente ser recebido no consultório médico, são em média 721 dias, ou seja, 2 anos de espera. O tempo pode ser menor quando se trata de especialidades menos complexas. A principal demanda do SUS no ano passado, por exemplo, foram pelas consultas oftalmológicas, que tiveram 175.900 solicitações. Neste caso, considerando a média do país, a espera pelo atendimento foi de 83 dias, quase 3 meses. O Ministério da Saúde afirma que a redução no tempo de espera de consultas, exames e cirurgias no SUS é a prioridade do novo ministro Alexandre Padilha, que tomou posse na última segunda-feira no lugar de Nízia Trindade. A troca teve como um dos principais motivos as dificuldades da ex-titular da pasta em avançar com o programa Mais Acesso a Especialistas, lançado em abril do ano passado, com o intuito de tornar mais rápido o acesso da população ao atendimento em 5 áreas com mais demanda, como oncologia, oftalmologia, cardiologia, ortopedia e otorrinolaringologia. Em busca de uma marca para seu 3º mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem cobrado resultados, pois quer transformar o programa em vitrine eleitoral em 2026. Em nota, a pasta afirmou que tem adotado iniciativas que já ajudaram a reduzir as filas e, no ano passado, registrou recorde histórico de cirurgias eletivas. Foram mais de 14 milhões de procedimentos realizados, um crescimento de 37% em relação a 2022. Apesar de o sistema usado pelo Ministério da Saúde ser a única base de dados do governo federal para saber a situação das filas, a pasta afirma que os números são falhos. Nem todos os estados preenchem o sistema de forma adequada. Capitais como São Paulo, Rio e Belo Horizonte, por exemplo, possuem ferramentas próprias de controle que não são integradas ao da saúde. E veja a seguir, presidente Donald Trump fala em consequências terríveis ao Irã se grupo dos Houthis fizer novos ataques. E os Estados Unidos mandam centenas de imigrantes para prisões de El Salvador.
Saiu um novo levantamento sobre as emendas parlamentares. Dinheiro que vai continuar secreto de acordo com as regras aprovadas pelo próprio Congresso. O que continua mal esclarecido é o dinheiro enviado de Brasília aos estados. As bancadas estaduais no Congresso destinaram apenas 20% dos mais de 14 bilhões em emendas orçamentárias para a realização de obras em 2025. A maior parte dos recursos foi direcionada para custeio de serviços e aquisição de máquinas e equipamentos, permitindo que os parlamentares dividam os valores entre suas bases eleitorais. A estratégia contorna a decisão do STF, que determina que esses recursos sejam aplicados em projetos estruturantes e de forma coletiva. Um estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados apontou que 4 em cada 5 reais das emendas de bancada serão usados para gastos correntes. Os técnicos do estudo destacam que a legislação ainda não é clara quanto ao caráter estratégico dessas emendas, o que dificulta sua aplicação conforme o previsto. A prática de divisão das emendas de bancada, popularmente chamada de rachadinha no Congresso, já foi alvo de críticas do STF e de especialistas em contas públicas. Em dezembro, o Congresso aprovou uma lei em resposta à cobrança do Supremo por maior transparência nesses recursos, estabelecendo que as emendas deveriam ser destinadas a projetos estruturantes e proibindo sua fragmentação para atender demandas individuais. No entanto, poucos dias após a aprovação da norma, os parlamentares decidiram destinar a maior parte das verbas para ações que permitem uma distribuição personalizada. Cada estado receberá 528 milhões de reais em emendas de bancada neste ano, sendo que a execução desses recursos é obrigatória. Os valores ainda precisam ser confirmados pelo Congresso na aprovação final do orçamento de 2025. O documento destaca que essa prática reduz a eficácia do controle sobre a aplicação dos recursos, o que pode levar a novos conflitos entre o Congresso e o governo. Os dados mostram que entre 2021 e 2024 houve um crescimento de 303% das transferências para municípios em comparação com o período de 2017 e 2020, enquanto os repasses para os estados permaneceram estagnados. O estudo da Câmara também identificou uma brecha na execução das emendas que, apesar dos parlamentares aprovarem os recursos para os estados, a destinação é alterada na fase de execução, permitindo a divisão entre prefeituras aliadas. Técnicos da Câmara apontam que projetos estruturantes de grande impacto costumam ser executados pelos governos estaduais ou pela União. No entanto, a preferência dos parlamentares tem sido direcionar os recursos para demandas locais, fortalecendo suas bases políticas. Do total, apenas 8% serão destinados a obras com objeto determinado, enquanto 22% financiarão a compra de máquinas e equipamentos. O maior percentual será voltado para o custeio de serviços públicos, com destaque para repasses diretos a municípios. Para evitar restrições, o Congresso definiu 20 áreas prioritárias na regulamentação das emendas, abrangendo praticamente todos os serviços públicos como ações estruturantes. Ainda assim, a falta de clareza na legislação pode exigir novos esclarecimentos do governo durante a execução dessas emendas. Em meio à pausa na guerra entre Israel e o Hamas, o Oriente Médio enfrenta o risco de outro conflito após os Estados Unidos lançarem novos ataques contra o grupo Houthis do Iêmen. No último sábado, o país do Ocidente realizou uma série de bombardeios contra o grupo do país árabe. O grupo apoiado pelo Irã controla parte do oeste do Iêmen, país que está mergulhado em uma guerra civil há muitas décadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira que o Irã será responsabilizado e enfrentará consequências terríveis por quaisquer novos ataques dos Houthis do Iêmen. Segundo, o líder americano escreveu em uma rede social: cada tiro disparado pelos Houthis será visto deste ponto em diante como um tiro disparado das armas e da liderança do Irã, e o Irã será responsabilizado e sofrerá as consequências, e elas serão terríveis. No último sábado, Trump ordenou uma ação militar decisiva contra os rebeldes Houthis no Iêmen, abrindo uma nova ofensiva contra o grupo apoiado pelo Irã, que tem como alvo rotas de navegação no Mar Vermelho. A ação deixou dezenas de mortos e feridos, com alvo em Saná e em Saada. Donald Trump afirmou que os militares dos Estados Unidos estavam realizando ataques aéreos contra bases, líderes e defesas de mísseis Houthis para proteger os ativos marítimos, aéreos e navais americanos e para restaurar a liberdade de navegação.
A ordem do republicano é que suas forças empregariam força letal esmagadora contra o grupo, até atingir o objetivo. Washington tem trabalhado para degradar as capacidades Houthis por meses, enquanto a entidade trabalhou para interromper as rotas de navegação internacionais, após os ataques terroristas. De 7 de outubro de 2023 em Israel, o grupo alvejou mais de 100 navios e embarcações, incluindo drones, mísseis e pequenos navios. Durante esse período, o grupo afundou 2 navios, apreendeu outro e matou pelo menos 4 marinheiros em uma ofensiva que interrompeu o transporte marítimo global, forçando as empresas a redirecionar suas rotas para viagens mais longas e caras pelo sul da África. O presidente Donald Trump cumpriu a sua promessa de campanha eleitoral em restringir drasticamente a entrada de imigrantes e deportar em massa essas pessoas. Agora, como parte da agenda de repressão à imigração ilegal, o governo voltou a orientar que famílias inteiras sejam presas, caso estejam em situação irregular no país. Como parte da agenda de repressão à imigração ilegal, o governo de Donald Trump voltou a orientar que famílias inteiras sejam presas caso estejam em situação irregular. 2 unidades de detenção no Texas serão reservados para essa medida, que havia caído em desuso durante a administração anterior do ex-presidente Joe Biden, devido à controvérsia e ao risco para crianças pequenas. Os 2 centros de detenção no Texas são administrados por empresas privadas contratadas pela Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e pode acomodar até 2.400 pessoas, com uma instalação de 1.328 leitos. O Centro de Educação e Serviços Jurídicos para Refugiados e Imigrantes informou que já há mais de 12 famílias, incluindo tanto imigrantes que cruzaram a fronteira recentemente, quanto quem foi pego em operações de fiscalização em cidades americanas. As famílias que entram ilegalmente nos Estados Unidos com crianças pequenas apresentam desafios espinhosos no campo da justiça e da política para a Casa Branca. Menores têm proteções especiais garantidas e durante o primeiro governo de Trump, a rejeição à prisão de famílias e a separação de pais e filhos em centros de detenção foram tão grandes que a Casa Branca finalmente interrompeu a prática. As organizações de direitos humanos veem a prisão de famílias como desumana e ineficaz. Advogados denunciam violações de devido processo legal, assistência médica insuficiente e alegações de abuso sexual nas instalações da ICE, a temida Polícia da Imigração. Além disso, algumas famílias foram mantidas por meses durante o primeiro governo Trump. O prometido esforço de detenção e deportação em massa do governo Trump teve um início rápido e caro após sua posse em janeiro, com batidas policiais em todo o país e vários voos de deportação e algumas aeronaves militares. Uma mensagem do presidente Donald Trump é contundente, presente na TV, nas plataformas de streaming e nas redes sociais de todos os Estados Unidos, onde diz: sai agora ou nós o encontraremos. Diante dos desafios logísticos e financeiros para levar a cabo sua promessa de deportação em massa, o governo do presidente Donald Trump recorreu a uma campanha de 200 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 150 milhões de reais, para incentivar imigrantes em situação irregular a deixar os Estados Unidos voluntariamente. A NASA antecipou a volta de 2 astronautas que estão há 9 meses no espaço. A Agência Espacial Americana vai aproveitar a previsão de tempo bom e aliviar a espera de Sam Williams e Buzz Wilmore. A equipe vai ficar no lugar dos 2 que já chegou à Estação Espacial Internacional. Os 2 poderão iniciar a viagem de volta à Terra nas próximas horas. Ficaram presos por causa de um problema na astronave que deveria resolver a situação.
Geralmente, os dois grupos de astronautas, os recém-chegados e os que estão prestes a voltar para casa, ficam juntos na estação por até uma semana. Mas desta vez a agência diz que planeja um retorno mais rápido do que o normal. Uma cidade do interior de São Paulo tem 450 quilômetros de estradas de terra e não registra acidentes com mortes por até um mês. Com pouco mais de 6 mil habitantes, Pedra Bela fica a 120 quilômetros da capital paulista. E quem visita a cidade tem a impressão que o tempo por lá passa mais devagar. O levantamento da Fundação SEAD mostra que Pedra Bela, de 6.500 habitantes, é entre os 645 municípios paulistas, o que tem menor grau de urbanização do estado. Não importa o horário, sempre há alguém receptivo a uma boa prosa, seja na charmosa Praça da Matriz, seja nos sítios e chácaras espalhados pelo território de 158 quilômetros, e até mesmo no velório municipal que, numa cidade com poucos habitantes, nem é utilizado com tanta frequência. Pedra Bela tem no turismo, rural e religioso, no cultivo de eucalipto e na produção de carvão vegetal suas principais atividades econômicas. Localizada na região administrativa de Campinas, uma das mais urbanizadas do estado mais urbano do país, é a cidade mais rural de São Paulo. De acordo com o levantamento da Fundação SEAD sobre o grau de urbanização, mostra que somente 27,1% da população de Pedra Bela mora na área urbana. Ou seja, quase 8 de cada 10 habitantes está presente na zona rural. Em 2010, 6 dos 645 municípios paulistas tinham menos de 35% de urbanização, considerando os dados do censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora apenas Pedra Bela aparece com um índice inferior a 35%. Segundo o SEAD, o grau de urbanização é um indicador que mede a relação entre a população urbana e a total. No estado passou de 88,6% em 1980 para 97% em 2022, sendo que a população urbana quase dobrou nesse período, totalizando 43 milhões e 100 mil habitantes. E apesar de Pedra Bela ostentar o posto de cidade mais rural, onde a grande parcela de sua população vive fora do perímetro urbano, isso não quer dizer que a cidade apresente o estereótipo da vida do campo. Na região de Campinas, depois de Pedra Bela, Tuiuti e Pinhalzinho, todos municípios do interior paulista são as cidades com os menores graus de urbanização. Veja a seguir, na Semana do Sono, o alerta serve para mais de 70% dos brasileiros que dormem mal, em prejuízo para o bem-estar. E um estudo internacional convida as pessoas para dançarem em benefício da saúde mental. O brasileiro dorme mal, uma situação que merece maior cuidado do que muitas pessoas se imaginam. O transtorno de insônia chega a fazer mal até ao coração. 72% dos brasileiros dormem mal. Esses são os números levantados pela Academia Brasileira do Sono, que promove durante toda essa semana a Semana Nacional do Sono. Sobre isso, eu vou falar com um dos representantes da academia, doutor Fábio Souza, que é pneumologista. Doutor, realmente é um índice muito grande das pessoas que não cuidam da saúde do seu sono. É super importante, a gente tem que lembrar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, por isso que faça da saúde do sono uma prioridade. Essa é a campanha e o slogan desse ano. 72%, que foi o estudo inicial da Fiocruz, demonstrou alguma qualidade de sono ruim ou distúrbios do sono, né? 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono, que é um estudo da Escola Paulista, que demonstrou, então, 33% da população acometida do fechar a garganta, roncar e ter queda do oxigênio, com risco cardiovascular enorme, né? E em torno de 45%, que é um estudo da Academia Brasileira do Sono, 45% da população aproximadamente com algum inconveniente importante vinculado à insônia. Lembrando que transtorno de insônia, imagina aquela pessoa que sofre
3 vezes na semana por mais do que 3 meses, vai ter uma repercussão muito grande na parte, claro, do humor, ansiedade e depressão. Então, riscos cardiovasculares são muito atribuídos aos distúrbios do sono e a parte, claro, dos transtornos de humor muito vinculada também. Na cartilha que vocês distribuem em todo o Brasil, é bem especificada a higiene do sono, né, doutor? Muita gente não se atenta a isso, mas com alguns tipos de mudança de comportamento já tem um sono muito melhor. A higiene do sono são alguns mandamentos, né, para a gente referenciar e ver se a pessoa consegue seguir. Nem sempre são tão fáceis de seguir, mas, por exemplo, evitar derivados da cafeína após 5 horas da tarde, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante energético, chimarrão, tererê, estimulante cerebral, cigarro também. Evitar grandes refeições à noite ou até bebida alcoólica à noite, que vai fragmentar mais o sono. Fazer atividade física, né? Então a parte nutricional a gente mencionou, mas esse é sempre o tripé. Sono, atividade física e nutrição tem que caminhar juntas. Dentro da atividade física, fazer mais de manhã ou de tarde, não de noite, muito próximo do horário de dormir, que pode dificultar o início do sono. Evitar se automedicar, então funciona para o meu vizinho, será que vai funcionar para mim? Então calma, seja avaliado por especialista em sono, que ele vai referenciar tanto a parte da higiene do sono, como também se precisa de medicação, a investigação por polissonografia, a avaliação de equipe multidisciplinar. E uma das coisas que a gente não pode esquecer é grande luminosidade à noite. TV, luz branca, computador, tablet, celular perto do horário de dormir, 2 horas antes de dormir, vai reduzir o hormônio do sono, que é a melatonina, e vai ter uma repercussão na qualidade de sono. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, você, através do site da Semana do Sono, você encontra outras informações, como pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono. E lembrando, né, sempre procure um especialista e nunca se automedique. O outono começa nesta semana e deve ter temperaturas acima da média em boa parte do país. A tendência é que as chuvas fiquem dentro da média durante a nova estação. A nova estação começa às 6h01 da manhã da quinta-feira, dia 20, e se estende até 20 de junho. A transição entre o verão e o inverno, o outono normalmente é caracterizado por chuvas mais escassas no interior do Brasil e temperaturas amenas. A tendência para o outono deste ano é uma estação de chuvas dentro da média e temperaturas acima do esperado para o período. O país deve ter dias de altas temperaturas, mas é improvável a ocorrência de ondas de calor durante os meses de outono. Além da tendência geral para a estação, os meteorologistas esperam temperaturas mais quentes que o normal para o período nas regiões mais centrais do país e no Nordeste. Já no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devem ter temperaturas mais baixas do que o normal, o que não anula entradas de ar quente mais significativos. Muita chuva também está prevista para o sul, entre Santa Catarina e sul do Paraná, e também no leste de São Paulo. Temperatura deve subir aos poucos no centro-oeste, à medida que a chuva for reduzindo. No norte, a tendência é de temperaturas entre a média e um pouco acima da média. Até o fim da estação, o tempo fica mais seco e deve ter entradas de ar frio mais frequentes, especialmente no sul do país. Uma pesquisa internacional concluiu que dançar melhora a saúde mental e cognitiva das pessoas. A prática ajuda a prevenir transtornos de humor, como a somatização de angústias psicológicas, que se transformam em dores físicas, além da demência. O estudo publicado na revista Sports Medicine revelou que dançar, independentemente do estilo e do gênero, é tão eficaz quanto outros tipos de atividade física. Cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, e da Nova Gales do Sul e Queensland se uniram para analisar os efeitos da dança no cérebro humano e chegaram a resultados bastante positivos. Segundo Alicia Fong-Yan, autora principal do estudo, os principais impactos da dança na saúde mental e na cognição são verificados de forma distinta entre adultos e jovens. Entre os participantes com menos de 16 anos, os efeitos da dança foram importantes redutores dos impactos da somatização, que gera sofrimento psicológico com sintomas físicos. De acordo com o estudo, a dança em duplas ou em grupos também beneficia as interações sociais. E o aspecto artístico pode melhorar o bem-estar psicológico. Ao precisar realizar sequências de dança, a pessoa busca vencer desafios, testando a cognição.
A denominada dança estruturada, aquela que exige técnica, se realizada por 6 semanas, pode melhorar significativamente a saúde psicológica e cognitiva. O mesmo foi observado com os exercícios físicos estruturados. Na pesquisa foram analisados 27 estudos anteriores e analisados 1.392 participantes voluntários, de 7 a 85 anos, praticantes de diferentes estilos de dança, como teatral, aeróbica, tradicionais e social. Os efeitos da dança também foram comparados aos das artes marciais, caminhada e treinamento com pesos, ou seja, musculação. Os pesquisadores concluíram que dançar gera muito mais alegria do que os esportes concorrentes. E neste sábado aconteceu o primeiro encontro Mulheres que Vencem de 2025. O culto especial foi realizado na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Avenida São João 791, no centro da capital paulista. Um evento que renova e transforma a vida de milhares de mulheres. E eu acompanhei o evento. O primeiro culto Mulheres que Vencem de 2025 foi muito especial. As mulheres integraram-se em Deus por meio da oração, do louvor e dos ensinamentos de Jesus. Este é o dia que o Senhor preparou para adorarmos, exaltarmos, festejarmos o Senhor, o dono da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! O tema do encontro foi Iluminadas, inspirado no texto bíblico do profeta Isaías 61, sendo uma das passagens estudada no culto. Então, Isaías está dizendo assim: está na hora de você sair da sua inatividade, para de volta à atividade. Isso é que ele estava dizendo ao povo que estava exilado. Saia dessa inatividade espiritual, vá para a atividade espiritual, e isso viria a ser até uma consequência, e aí sim você vai resplandecer a luz. Maria Porto destacou que a pregação foi muito edificante e que tudo que ela aprende no encontro, ela procura colocar em prática. O que ela ensina aqui eu levo para minha casa, eu tento usar isso dentro da minha criação com as minhas filhas, com meu esposo. O que ela fala da família aqui pra gente é muito edificante. A pregação de hoje sobre ser luz, sobre brilhar, sobre se levantar, sobre, seguir Jesus. As passagens da Bíblia citadas são todas maravilhosas, ajuda muito espiritualmente, fisicamente, né? Porque a gente sai daqui lavada, é bênção, é bênção. Quem ainda não veio, venha. O evento também é muito importante para Andréa Galdino, que foi com a mãe e a filha, e falou que este momento é uma oportunidade das mulheres se fortalecerem para vencer os desafios. Tem 23 anos que eu sou da Igreja da Graça e fico muito contente de estar aqui hoje com a minha mãe, com a minha filha, né? Desfrutando desse dia agradável aqui junto com todo mundo. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a mulher está sendo muito humilhada, discriminada, tem sofrido muitas agressões, né? Então a gente está passando por um momento bem difícil aí no Brasil, né? No mundo. Mas é bem importante esse momento para a gente poder se reunir, orar, buscar, saber que a gente não está sozinha nesse mundo, que a gente tem Deus, né? Tem o Senhor Jesus e que a gente juntos somos mais fortes. O encontro Mulheres que Vencem tem sido um espaço para que elas encontrem conforto, esclarecimento, força espiritual em Jesus para vencer os desafios. Elas se comprometem primeiro com Jesus, né? E quando a coisa é boa, quando a gente vê resultado, quando tem frutos, a gente volta para receber mais desses frutos. Então, assim tem sido as reuniões das mulheres. Eu volto a dizer sempre que a reunião de mulheres ela é uma celebração de todo um trabalho que é feito ao longo do ano. Então a gente começa essa reunião aqui trazendo essa mensagem de incentivo e encorajamento para elas, onde elas conseguem ter um direcionamento para o ano todo, e assim vai ser. E por isso elas sempre voltam, porque, poxa, o que vai ter esse ano? Eu quero receber. Então, glória a Deus por isso. E as mulheres que estão na expectativa para a próxima edição, a pastora Thaís Benevente dá um pequeno spoiler. Ele é para junho, ali, o terceiro sábado de junho, então vai ser especial. E já tem tema também, falando um pouquinho
das Déboras, que foram grandes mulheres de Deus, ou melhor, uma grande mulher de Deus, juíza e profetiza. E a gente vai ensinar um pouquinho essa mulher a ter o espírito de Débora para ela vencer. Mas é um spoiler aí para Juna. E não vai acabar, o tempo chegou e só vai melhorar, só vai melhorar. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos adorar o nome dele. Essa edição fica por aqui. Uma excelente noite. Tchau!